Fala galera, tudo bem? Mais uma vez a gente aqui entrando em mais uma live da JJ Mentoria e hoje eu com um dos nossos professores, grande amigo também, Felipe Haberfeld, a gente vai falar um pouquinho do medo, o medo e o médico, né? Como que a gente convive com medo, como que o médico em geral convive com medo, também o estudante de medicina no final. E eu vou chamar o nosso amigo queridíssimo professor Haber para contar um pouquinho da gente também e como criar coragem e conhecimento nesse cenário de adversidade com o uso da inteligência emocional, que é muito importante. Eu vou chamar ele aqui e a gente já vai começar. Bom, eu sou o Gustavo Escaramuza e mais uma vez a gente começando uma live aqui para vocês. E aí, Haber, como é que você está, meu querido? Gustavo, Tudo bem, meu querido? cara? Tranquilo? Tudo ótimo. E aí? E aí? Como é que estão? Vamos falar de medo? Vamos falar de medo. Tô com medo desse assunto na final, porque isso afeta muita gente, né? Haber, vou só te pedir para colocar um fone, se você tiver, porque dá bastante eco. Beleza, vou pegar. Aguenta um pouquinho. Tranquilo. Dá um shutdown aí, meu aí. Beleza, já te Tira chamo aí, então eu em um minuto. Show. Galera, quem nunca teve medo, né, durante a faculdade, o Haber já vai colocar um fone, isso vai melhorar, tá bom? Do áudio duplo aí com o eco. Quem nunca teve medo, né, na faculdade, durante sua preparação, seja o medo de estudar para uma prova e não ir tão bem assim, ou o medo de atender um paciente e não saber direito como manejar, ou o medo, esse é clássico, o medo de estar numa emergência, atender um paciente ali um pouco mais grave e ficar com dificuldade em traçar uma conduta bem feita. Medo existe, o medo é uma sensação muito primitiva na gente, é justamente por ser tão primitivo que ele é tão importante, né? Tão importante, ele está aí até hoje com a gente, o medo convive com a gente e ele é uma sensação onde a gente consegue traçar condutas e caminhos baseados em outras experiências que a gente teve também. Não só... acho que agora vai ficar bem melhor. Tava falando para a galera que o medo, Haber, ele é uma sensação muito primitiva, né? Ele, desde sempre a gente tem medo. Como espécie, a gente sempre tem medo, né? O medo de virar uma presa fácil, o medo de conviver e não saber exatamente como reagir, aquele medo que pode fazer a gente sair correndo, ou o medo que pode fazer a gente se paralisar diante de uma situação, o medo que faz a gente não saber qual é a melhor decisão a gente tem que fazer em seguida. Haber, conta pra gente um pouco, você que estuda muito mais profundamente sobre neurociência e também desenvolvimento pessoal e tudo mais, conta pra gente o que é o medo, como que o medo afeta a gente, o ser humano de forma geral. Assim, Gustavão, cara, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ótimo. Então vamos lá. O medo, ele é basicamente um dos primeiros sentimentos, uma das primeiras sensações humanas e que está ligado a toda forma de vida. Você pega o artigo do Campbell, que a gente usou como referência bibliográfica, e ele fala que o medo é inerente ao ser vivo. E ele fala que o medo ele é evolutivo. Então você pega o ser humano, desde a sua formação, desde a base, quando a gente pega o tronco encefálico de encéfalo, você vê que estruturas relativas a medo já estão ligadas ali. Então você pode pensar que o medo é algo que embasa toda a nossa formação de sociedade, formação cultural e formação humana, tanto em comportamento quanto em vida. O medo, ele até, a forma como a gente estuda o medo, ela sempre foi muito curioso, né? A gente sempre tenta traçar formas de estudar o medo, até quando a gente vai ver em relação a o que modula, né? Qual que é a geração do medo, como ele é gerado. A gente tem uma série de fatores, seja fatores genéticos, seja de experiências prévias, os fatores internos, né, que seriam fatores genéticos, ou os próprios hormônios, né? Até teve um estudo muito legal que eu vi, que a gente associa o medo, né? A gente reage às sensações com medo de forma muito diferente entre homens e mulheres. Eles tentaram fazer entre ratos, pegaram ratos fêmeas, né, ratas, e fizeram tiraram os ovários, né, fizeram ofurectomia, e assim como em ratos, eles fizeram
fizeram também a castração e viram que só de fazer isso havia uma diferença de como o ser vivo reage também aos estímulos, como ele reage ao fato de ter esse medo em relação a essas sensações. Como que o medo, a gente estava falando com o pessoal antes de você chegar, você já deve ter ouvido, que todo mundo tem várias histórias de medo na faculdade, o medo de não conseguir se sair bem numa prova, o medo de não saber se estudou o suficiente, o clássico medo do primeiro plantão, o medo de pegar um paciente no CTI ou na emergência e não saber manejar muito bem. O medo no médico, eu acho que ele está mais ainda vívido, né? A gente vive em situações que a gente fica com medo todos os dias. Possivelmente você deve ter N histórias disso também, de medo para contar. Tem muito. Eu trabalhei em CTI um bom tempo da minha vida, né? Então a história de medo para mim é brincadeira. Cara, desse artigo tem até um bem interessante, um fato interessante, que ele fala que os ratos fêmeas tendem a ficar paralisados em relação de medo e os ratos não fêmeas, né, supostamente machos, fariam outra coisa. Isso é bem interessante. Mas vamos lá, cara, em relação à participação médica, né? Cara, é muito interessante isso. Eu, no meio da faculdade, no início da faculdade, primeiro dia, passei no vestibular. Já começou o medo do trote, que a gente é da mesma universidade, na Universidade Pública, a Unirio, e na época tinha uma fama de ter trote na Universidade Pública. E o medo ele era intrínseco a passar no vestibular. Eu falei, cara, como eu vou lidar com o fato de passar no vestibular, né, de entrar na universidade? E o mais interessante foi o seguinte, isso embasou uma teoria que eu tenho para minha vida e que eu estou cada vez corroborando mais com a neurociência, que é a teoria dos paralelos. Eu até fiz um desenho esquemático, quem quiser o transcrito dessa live, eu fiz a transcrição todinha e eu vou mandar. Com o que já foi dito, depois eu vou dar uma ajeitada para ficar mais de acordo com essa live. Cara, eu quando passei para a universidade, eu pensei assim, eu vou chegar no trote, os caras vão me matar no trote. Meu Deus do céu, e eu, aquela cara, né, padrão nerd completo, o menino lá de Cabo Frio, do interior, como ia acontecer comigo. E eu percebi que a imaginação humana, assim como em qualquer outra situação, ela tende a agir por paralelos. Como assim? Ela tem uma linha aqui em cima e uma linha aqui embaixo. Nessa linha aqui em cima, a gente tem tudo de pior que pode, ou de melhor que pode acontecer. Um extremo. Então aqui, por exemplo, tudo pode acontecer de melhor. Eu vou chegar lá, vou ser super bem recebido, as pessoas vão me adorar, eu vou... Aquele negócio... Isso, exatamente, o que o Gustavo está fazendo, ó. Melhor e pior, e uma onda sinusoidal ou senoidal, não sei quem lembra isso do ensino médio, no meio. Como é que funcionaria isso? Tudo que é melhor estaria ali no paralelo, e o pior, por exemplo, eu chegaria lá e iria ser sacrificado por um deus, para um deus qualquer, não sei. Alguma coisa muito ruim iria acontecer comigo. E eu tinha um medo absurdo, Então, o cérebro da gente, por não ter como vivenciar todas as experiências, ele tende a agir por padrões. Então ele pega os padrões tendem aos extremos dessa curva, a esses paralelos desenhados. Então, o que é pior é muito pior. Nossa, meu primeiro plantão vai chegar um edema agudo e não sei entubar. Vai ser assim, sabe? A pessoa vai pensar isso. Ela vai tender ao extremo. Só que a gente percebe, com o passar dos dias, com a experiência, que a normalidade é realmente uma curva normal. Né? Aquela curva que faz assim. Então você vê que a realidade ela segue naquele paralelo, entre o paralelo do ótimo e do pior, naquela curva sinusoidal ou senoidal. Então você vai ter momentos muito bons e momentos muito ruins. Só que os momentos extremos, eles são raros. É aquilo de você cara, entrando na universidade, por exemplo, o trote é um momento que você tende a pensar tudo de pior. Você não pensa nada de melhor. Então eu pensava que eu iria morrer no trote, eu ia me matar. Ainda mais que eu conheci os amigos do interior de São Paulo. No interior de São Paulo parece que o trote é bem hardcore, né? Eu sou do interior de São Paulo e posso falar, cara, que lá o negócio é... Então, pesado. Aí eu pensei isso. Ao mesmo tempo, conforme foi passando a situação, eu fui para o ciclo clínico. Minha primeira anamnese de prova. Eu ia falar com o paciente pela primeira vez. E o medo foi extremo também, porque eu pensei o seguinte, até aconteceu com as minhas amigas isso depois, e se o paciente não falar o que eu quero ouvir? A gente sabe que o paciente na anamnese de prova ele fala uma coisa, quando o professor vai, ele fala outra. E não, e o pior não é nem isso, né? E se eu não perguntar, e se eu não fizer uma pergunta que é fundamental, que é importante para eu conseguir dirigir aquele caso?
E acaba virando aquela anamnese que a gente pergunta de tudo, a gente pergunta, vê absolutamente tudo, assim, às vezes é a dificuldade de ir dirigindo, né, a anamnese. Mas isso é extremamente importante, porque é justamente a gente pega a gente está na linha de jogar lá em cima, né, a gente usa os modelos depois desse que a gente cria, comparativamente a esse. Ou seja, a gente sabe Exatamente. que às vezes não é necessário perguntar, ou que é uma coisa que é uma pergunta que teoricamente não vai fazer diferença, ou a gente começa a linkar situações, e é nesse ponto que eu acho que o medo com relação à medicina ela faz tanta diferença, né? Porque ela faz com que a gente crie vivências e vivências e vivências, e a gente encaixa mais exemplos entre esses dois paralelos que a gente coloca de melhor ou pior, e consegue andar bem nesse meio, né? Nessa curva sinusoidal que você coloca. Então, cara, no Journal of Psychiatry, aquele que eu te mandei, aquele artigo, e que Sim, eu botei lá para o pessoal também nos stories, e no do Candel eles falam a mesma coisa. O aprendizado cortical tende a modular o medo. Então, conforme a gente vai vivenciando mais as coisas, a gente vai vendo que não é aquilo tudo, ou que é aquilo tudo mesmo, que vale ter medo. Por exemplo, a questão do Covid. Eu estou com muitos amigos com Covid positivo, eu estou com alguns amigos internados, um amigo em HD entubado. Eu tenho medo, porque é uma condição que a vivência que eu tive é assustadora. Mas tem situações que, por exemplo, as pessoas que não estão vendo o paciente, não estão vendo, não são profissionais de saúde, tendem a ter menos medo. Por isso que eu bato sempre na tecla da formação do imaginário. Então, por exemplo, você pega o médico, o cara saiu, pô, entrou na universidade. A grande maioria dos jovens que entram na universidade para serem médicos são muito influenciados por House, Grey's Anatomy, sala de ER, sala de emergência, aquelas coisas. Cara, é maravilhoso, tem várias séries muito boas nisso. Só que a questão é, isso forma o imaginário de uma maneira que você está preparado para catástrofes. Você está preparado para as séries, você está preparado para acontecer que não é uma distribuição normal. Na série, ninguém vai tratar um paciente com hipertensão. Na série, ninguém vai pegar um paciente com via aérea fácil, é só via aérea difícil, é só crico por punção. É aquela coisa desesperadora. Então, a formação do imaginário. só as medidas heróicas, né? São sempre as medidas Exatamente, cara. heróicas, né? Você vê aquela massagem intratorácica cardíaca, massagem cardíaca intratorácica, que a gente só vê em paciente em choque cardiogênico, choque hipovolêmico, por PAF, na sala de emergência. Assim, a última coisa possível, senão você vai ser processado, você pode ser processado. Então, e você vê em filme toda semana. E outra coisa, filme não tem reanimação cardiopulmonar, não tem RCP, não tem. Você não vai fazer manobra de reanimação. Por quê? Porque o pessoal só choca, é só desfibrilação. Cara. Filme é desfibrilação. Então o jovem, ele pensa, nunca usei um desfibrilador na vida. Vai chegar um paciente parado e eu não vou saber como fazer uma reanimação. Porque ele sabe massagear, mas ele não sabe desfibrilar, entendeu? Não sei, ele nunca desfibrilou, ele tem medo. Então, quando você vai tendo uma formação do imaginário mais robusta, sendo por literatura ou sendo por filmes, ou até mesmo pela própria experiência, por isso que sou um cara que valoriza muito a prática médica. Você sabe disso. Eu era um saco, enchendo o saco de todo mundo. Vamos para enfermaria, vamos para enfermaria. A Por gente quê? Porque a era o formação... rato da enfermaria. Eu era um dos ratinhos, era um dos ratinhos. A informação, a formação do imaginário ela é importante para que você consiga modular o seu medo e modular a sua ansiedade também. Haber, uma coisa muito legal que eu acho que vale falar, que a gente fala que a gente modula o medo, está sempre com situações muito extremas, né? Seja do extremo da RCP ou da reanimação, ou aquela catástrofe daquele trauma que chega e a gente consegue reverter, ou seja lá por N razões que sejam, a gente coloca um ponto aqui que eu acho muito importante, que a gente usa indiscriminadamente na mentoria, que é o princípio de Pareto, né? O princípio de Pareto ele entra muito claramente na nossa prática diária. Além disso, não só na nossa prática diária, como só no nosso estudo da residência para a residência médica, mas na nossa prática clínica. A gente sabe que, por exemplo, dentro de uma especialidade, vamos aí supor que, por exemplo, acho que você pode falar você mesmo da neuro. 80% dos casos que vão chegar dos seus pacientes estão dentre aqueles 20% daquele conteúdo de neurologia. Claro que o médico, sabendo além desse conteúdo, tem vantagem, ele tem uma expertise, uma finesse melhor para conseguir lidar com essas situações, mas aquele médico que ele tem inteligência emocional de caso não saiba, e a grande maioria das situações a gente consegue buscar, a gente consegue falar para o paciente voltar,
para a gente ter uma pesquisa ali melhor, entender melhor o cenário, aqueles 20% a gente consegue lidar com a grande maioria das situações clínicas que a gente vai ter. A gente sabe que aí quem continua, quem está na emergência ali diariamente, na rotina da emergência ou do CTI, a grande maioria dos pacientes vão chegar com aqueles mesmos sintomas. Hoje mesmo, atualmente, no cenário de Covid, aí o paciente chega com sintomas respiratórios leves, e a grande maioria são sintomas respiratórios leves, onde a gente pede para o paciente ficar em isolamento, pede para ter uma observação, pede para retornar caso haja piora dos sintomas, uma febre que não passa, uma dispneia, a gente avalia ali com oxímetro, mas a grande maioria são esses, não vai chegar aquele cenário catastrófico extremo e que a gente, por medo, lê e revê todos os dias no medo de chegar e a gente não sabe o que fazer. E é muito interessante que é justamente quando a gente está com medo, eu acho que primeiro que o medo, ele faz a gente pensar. O medo faz a gente pensar, enxergar um padrão que seja o mais parecido possível com aquela situação que a gente está vivendo. E, além disso, ele protege a gente, porque eu garanto que as pessoas que estão lidando com CTI, com emergência, veem e revêem qual é o manejo de via aérea, são as drogas para intubação, qual é a sedação que a gente vai fazer. Isso a gente se protege, porque a gente tem medo. Então, se a gente tem medo, a gente busca soluções para conviver com isso. Mas isso é um outro ponto da inteligência emocional que você pode falar muito melhor que eu também. Então, Gustavo, cara, se eu pudesse mandar um take-home message pro pessoal, uma mensagem para levar para casa, um end message, é a frase que eu sempre falo para todos que vão discutir medicina comigo ou soft skills na medicina. Eu estava discutindo isso, inclusive, com um R2 meu ontem, que é o seguinte: o problema do médico, o que deixa o médico ignorante é a insegurança e o medo. Porque tem o seguinte, você tem um princípio de Pareto. E, cara, na prática você vê que é verdade. Não é uma coisa de um matemático plantando tomate, né, que foi a origem do problema. Exatamente. Não é isso. Cara, se você vai dar um plantão de CTI, eu já te falo, insuficiência respiratória, saber manejar a ventilação mecânica, saber fazer uma intubação legal. Acabou, cara. Saber colher uma gaso, choque, colher uma gaso, e, cara, é isso, entendeu? E manejar, saber uma rotina do CTI básica, não tem muita dificuldade. A questão é, o médico, por insegurança de não saber toda a medicina, ele tende a se resumir a livros de medicina, isso também é um problema. Eu falo para os meninos o seguinte, por exemplo, eu tenho um amigo meu que adora discutir economia comigo. Eu falo para ele, cara, você tem que voltar a estudar economia, porque tem o seguinte, a gente está na residência, e o pessoal na residência, por mais que a gente estude, por mais que você estude na vida, você nunca vai saber tudo. De qualquer área, você pega a menor área, eu quero saber muito sobre a reprodução das drosófilas. Cara, você pode estudar à vontade, você pode estudar bastante, você nunca vai saber tudo, você vai aprofundando. E a medicina tem essa sensação de você ter sede e ser um mar para beber. Se você quer só beber aquele mar, você vai se afogar e vai acabar morrendo. A questão é a seguinte, você tem que ter inteligência para estudar. E por isso que eu falo, cara, que o método da JJ é absurdo, porque é inteligência para estudar. Quando você sabe o que você está estudando e você sabe que a grande maioria das coisas, o medo de você pegar uma coisa desconhecida é menor, porque vai acontecer, cara. Vai chegar coisa desconhecida para você e você tem que ter inteligência emocional de virar e falar assim, legal, vou pegar essa coisa desconhecida. Eu não sei isso, eu tenho que estudar. Tem coisas que dá para fazer isso, tem coisas que não dá para fazer isso. Por exemplo, você tem que ter uma formação no ACLS, legal. Você tem que ter um ATLS, caso você trabalhe com isso. Você tem que ter aquelas situações que não dá para pensar, para que vire uma coisa medular. E acha o padrão que o Gustavo falou no medo. Quando você tem um medo, você acha um padrão e aquilo tem que ser daquele jeito. Mas as coisas que são mais extensas, elas conseguem abrir pontos para que você veja outros padrões que são necessários. Então, quando eu falo, por exemplo, o medo de pegar um paciente e não saber o que ele tem, às vezes vai fazer com que você perca a oportunidade de estudar comunicação, que é uma coisa até que a eufonia aí do Gustavo faz um brilhante trabalho sobre comunicação médico-paciente e oratória. A comunicação, que é uma ferramenta que você vai usar muito mais, você usa mais com todos os pacientes do que com aquele paciente pontual com aquela doença. Aquela doença ela é importante, óbvio, para o paciente que sente aquela dor, ela é extremamente essencial. Mas o medo de você não saber aquela doença faz com que, às vezes, você estude muito mais aquela doença, que é um ponto fora da curva, do que estudar uma doença que está sempre ali e que é indolente, por exemplo, diabetes. Eu não vejo o pessoal pegar um paciente diabético e testar a neuropatia diabética, que faz parte do screening.
Eu não vejo o pessoal pedir fundoscopia no período que é para ser pedido. Sabe? Por quê? Porque estão nesse momento estudando a pneumopatia da artrite reumatoide. É importante para residência, cai para caramba, legal. Mas o medo de não saber não pode te fazer preso a um estudo de algo que não é embasado na realidade. Isso vai muito do efeito teste, né? Quando a gente faz essa transposição para as provas de residência, eu vou tentar fazer isso de uma forma contrária agora, trazendo ele para a prática clínica. O nosso melhor efeito teste é o nosso paciente. A gente tem o paciente lá diário, quando a gente vai revendo, e nós sabemos que, por exemplo, uma coisa que a gente usa bastante na JJ Mentoria é que o efeito teste, ele é feito espaçadamente, e quanto mais a gente revisa, quanto mais a gente tem o efeito teste, a gente consegue entender e consegue passar pelas situações de uma forma muito mais fácil, muito mais clara e muito mais certeira e objetiva. Isso funciona muito bem na prática clínica. É aquele paciente onde a gente sabe que ele chega com padrão e a gente aprende. Erra algumas coisas das primeiras vezes, não toma a melhor atitude. Não digo que é uma atitude errada, mas talvez a gente pudesse mudar uma coisa ou outra que tornasse aquela conduta ainda melhor. Excelente. A gente vai, refaz, e aí a gente usa duas coisas, que é justamente o efeito teste e a revisão espaçada, né? É aquela revisão que a gente tem da curva de Ebbinghaus, da revisão espaçada, que a gente também fala muito na mentoria, e que chega uma hora que aquele padrão está tão na nossa cabeça, está tão medular, que vira um ato reflexo, né? E a gente consegue avaliar se um paciente entra com aquele padrão mais uma coisinha diferente, a gente já presta atenção e usa o efeito teste para aprender não aquele padrão que a gente já reconhece, mas por que esse paciente é diferente? Qual é a diferença que a gente vê? O que ele tem aqui que eu posso tentar enxergar de uma outra forma? Isso acontece quando é um paciente diabético que aparece com sintoma diferente, ou um paciente hipertenso que aparece com uma hipertensão ali paroxística, né? Quando a gente tem que pensar possivelmente aí num tumor de adrenal ou alguma coisa do tipo, né? Um cisto, enfim. E a gente consegue enxergar essas situações de uma forma um pouco diferente. A gente consegue diferenciar as cefaleias, né, primárias, isso Haber também muito melhor que eu pode explicar, mas enfim, na clínica as situações são todas assim, a gente tem que ter essa expertise e essa prática, e o efeito teste junto com a revisão espaçada, ela interpõe totalmente, tanto para o médico quanto para o nosso pessoal que se prepara para a prova de residência. Cara, o efeito teste é muito interessante porque ele é explicado pela corticalidade, ele é explicado pelo funcionamento do cérebro básico. Você pega a neurociência básica e você analisa o aprendizado. Você pega aquele filme, cara, Divertidamente. Aquele filme ele é embasado em muito estudo do Kandel, aquele filme é maravilhoso. E você vê que a criancinha ela começa a deixar algumas memórias um pouco mais de lado. E conforme você tem o reforço da memória, ela fica mais vívida. Lembra que ela pega algumas memórias muito específicas na bolinha e coloca para revivenciar. E assim é formada uma memória, e assim é formado um padrão. Cara, eu vou te falar que nas provas de residência que eu passei, era muito uma questão de padrão. Por exemplo, tinha, vamos dizer, aqui no Rio tem a SES. A SES é de neuro, que dá acesso aos servidores do Estado, que é um ótimo hospital de neurologia. A SES, ela é tão padrão, tão padrão a prova, que eu fiz os 5 anos anteriores 3 vezes cada prova. Eu fui o primeiro colocado de neuro com tranquilidade, assim, tipo, 5 questões à frente do segundo colocado, 8 questões, porque era um padrão. Então, quando chegou a questão lá do sarcoma retroperitoneal, eu já sabia que era cirúrgico. Entendeu? Só eles cobram aquilo, só aquela banca cobra aquilo. Eu já tinha noção. Então, o aprendizado cortical ele é realmente um padrão. E é muito interessante que esse padrão seja visto pela ótica do medo. Por quê? Porque conforme você vai lidar com o paciente a primeira vez, você vai ter medo de errar. Isso, graças a Deus, você tem. Isso impede que você mate pessoas. Porque ganhar um CRM, pessoal, é pegar a licença para matar. Você pode matar pessoas a qualquer erro, é absurdo. Você coloca um pouco de soro a mais, quero fazer edema agudo, entendeu? É assim que funciona. Você ganha uma licença para matar. O medo, ele te paralisa às vezes para ser racional. É você olhar no primeiro plantão, você não vê isso quando você for dar o primeiro plantão, às vezes você vai pegar a dose da dipirona e você vai olhar, dipirona, 500 miligramas ou 1 grama. Qual é a dose máxima, meu Deus? Se eu usar mais que 2 gramas de 6 em 6, eu mato o paciente. Você fica desesperado com algumas coisas. E isso é maravilhoso. O medo, ele é bom por isso, porque ele vai te dar padrões de convivência e padrões de aceitação da normalidade. É muito importante que você vivencie esse medo.
E como médico, conforme você vai vivenciando mais e mais e mais, o efeito teste vai fazendo com que você consiga lidar com aquilo de maneira cada vez mais natural. Mas aí você vai ter, conforme o Gustavo falou, o padrão de paciente, o paciente que foge ao padrão. O paciente que foge ao padrão é aquele paciente que você fala assim, esse paciente tem um carão de... tem um cheiro de uma coisa esquisita. Às vezes você não sabe o que é. Às vezes você não sabe. Por exemplo, vou citar um caso, né, da hipertensão paroxística. Você pega aquele paciente e o paciente ele refere que quando ele fica em pé, ele fica com a pressão mais alta, que ele já mensurou isso. Aí você fala, meu Deus, isso pode ser um hiperaldo secundário. Mas, cara, qual paciente fala isso para você e você leva isso em consideração? É difícil você levar isso em consideração. O que aconteceu? Você já teve o medo, você viu que não é uma hipertensão comum, aconteceu um negócio que você não domina. E você deu ouvidos ao paciente, que é um ponto que o Osler batia sempre. Ouça o seu paciente, que o paciente dará o diagnóstico. Então, você escutou o paciente, você falou assim, pô, onde será que isso se encaixa? Talvez se encaixe alguma coisa. E vai estudar. E aí isso consegue sobrepor a sua insegurança, sobrepor a ignorância e você conseguir fazer o melhor para o seu paciente porque você teve medo. O medo é muito importante na formação de qualquer profissional de saúde, seja enfermeiro, seja fisioterapeuta, seja médico, porque você vai fazer cagada. Assim é a vida, gente. A gente vai errar. O negócio é você ter capacidade de analisar o próprio erro e crescer. Haber, um soft skill, né? Eu sempre falo isso também, eu gosto muito de trabalhar a ideia de soft skill, hard skills. Para quem não sabe, hard skills é a nossa capacidade técnica, é o que a gente sabe, e a gente sabe que a gente não vai saber a medicina inteira. Então, hard skills é uma coisa que hoje a gente consegue trabalhar muito bem, porque a gente tem muita facilidade de acesso à informação. Esses são hard skills. Mas, a gente, de um outro lado, a gente tem as soft skills, que são ferramentas, que são habilidades que a gente desenvolve de comunicação, de empatia, de se colocar, né, da empatia, de se colocar no lugar do paciente e conseguir ouvir, de trazer habilidades de comunicação e de comportamento e de autogestão, gestão de relacionamentos, né, a sua confiança, que transformam muito o médico e qualquer pessoa em um profissional extremamente acima da média. Só que trabalhar essas soft skills não é uma ferramenta muito fácil, apesar da gente conseguir trabalhar com paciência, com mentores, com N formulários ou processos que tem dentro de empresas ou processos que são atribuídos a líderes e tudo mais. A inteligência emocional é uma soft skill potente, muito potente para a gente conseguir dominar esses cenários do medo, porque o medo gera ansiedade, o medo gera desconforto, e isso atrapalha tanto na prática clínica quanto na preparação. O Haber com certeza sabe falar muito bem de como a inteligência emocional pode fazer com que a gente use o medo num cenário de adversidade para tornar a gente um médico melhor, um estudante de medicina melhor, uma pessoa melhor no geral, um profissional melhor. Haber, o que a gente tem hoje e como que a gente pode chegar nisso de forma prática? O que a gente pode fazer? Então vamos lá, cara. Inteligência emocional entrou muito em voga por causa do Daniel Goleman. Eu fiz um curso com esse cara de liderança, Leadership Masterclass, um tempo atrás. O Daniel Goleman é um cara sensacional, um cara super maneiro, um cara que escuta de verdade. Só que o mais interessante é que ele se embasou em artigos de 10 anos antes. Ele foi, assim, aquele famoso papagaio come milho, periquito leva fama, né? Ele botou no livro. E ele falou que ele fortaleceu a bandeira e ele falou que inteligência emocional era a ferramenta administrativa mais importante dos líderes. Tem gente que vai contra ele, tem gente que fala assim, claro que não, é a estratégia. Mas a inteligência emocional realmente, assim, Gustavo, depois da formação em coaching, em tudo, do trabalho com pessoas, trabalhar no mercado corporativo, você começa a ver que realmente a inteligência emocional, quando adequada ao universo da medicina, faz com que a pessoa tenha ganhos absurdos, tanto nos concursos públicos, quanto para estudar, quanto para lidar com o paciente. Como é que funciona? Basicamente, a inteligência emocional, estou botando num contexto, né, para passar para os meninos a parte prática, assim, para fazer a escadinha para jogar bola. Claro. No contexto, assim, a inteligência emocional se baseia no seguinte: o ser humano tem 4 emoções básicas. Claro que você consegue botar até mais que isso, você botar 20 em cada uma dessas, você consegue botar 12. Dependendo da ferramenta de assessment que você usa, você pode pegar milhares de sentimentos que o ser humano tem nas interseções. Mas você tem alegria, você tem medo, você tem raiva e você tem tristeza, tá? O medo é uma das principais, uma das 4 grandes, das, vamos dizer assim, cores básicas, né, das emoções. Quando você pega o medo,
a grande maioria das pessoas que não sabe verificar que está com medo tende a se isolar ou agir de maneira raivosa. E aí você começa a ter uma interseção de emoções que faz com que essa pessoa perca a capacidade de comunicação. Você vê muito isso. Por exemplo, é o CEO da grande empresa que trata mal o funcionário porque não tem capacidade comunicativa. A gente tem um grande CEO, considerado o melhor CEO da história, que é um cara que é sabidamente um comunicador ruim, que é o Jack Welch. Ele era um comunicador ruim. Mas você tem também pessoas que eram grandes comunicadores que entraram para a história como bons líderes. Porque a comunicação, o que acontece? Você tem um medo, você perde a comunicação, você perde completamente qualquer ferramenta que você tenha para ter acesso a outra pessoa. Qual é a única ferramenta que o médico tem, de verdade? Comunicação, seja ela por meio verbal ou não verbal, é a comunicação. É você fazer com que o paciente sofra seja um mal comum seu. Por isso, comunicação, tornar comum um lado ao outro. Você pensa, então, o seguinte, se você, na situação atual, está com medo, vamos para a prática da coisa, né? Prática. Você para e pensa, qual o sentimento que eu estou tendo nesse momento? Eu estou alegre? Eu estou com raiva? Eu estou com medo? Eu estou triste? Se você consegue se colocar num potinho desses, você vai conseguir chegar à segunda fase da inteligência emocional, que é você usar aquela emoção como uma ferramenta para melhora da sua performance. Então, por exemplo, uma condição muito comum, você pega o paciente, o médico que está cansado, e o cansaço ele se junta muito à raiva e à tristeza, dependendo muito dos traços de personalidade da pessoa. Você pega o médico de UBS, Unidade Básica de Saúde, que já atendeu 60 pessoas e vai atender a 61ª, ele está morto de cansado, e ele começa a tratar mal aquele paciente. Eu falo, ele faz isso porque ele está no mercado público. Se fosse no mercado particular, no privado, ele não faria isso, porque ele vai perder esse paciente. Então, você pega a emoção, se ele tem noção, se ele tem inteligência emocional, ele vai verificar, cara, eu estou cansado, não estou com raiva. Como eu posso fazer para lidar com o paciente sem o paciente perceber isso? Porque isso vai te abrir para a terceira ferramenta da inteligência emocional. A primeira ferramenta é reconhecer qual emoção você está tendo. A segunda é saber usar essa emoção de maneira a melhorar a sua performance. A terceira é reconhecer a emoção do outro. Isso é um ponto extremamente importante no momento atual. Você pega pacientes que estão com Covid, cara. Você vê que o paciente ele entra na emergência, ele já está desesperado, ele está com medo absurdo. Por quê? Porque quando você tem o acesso à informação na mídia, você tem uma questão sociológica, vou fazer uma voltinha, uma questão sociológica que é a cultura do medo. Foi até, eu acho que eu até botei aqui, Barry Glassner, que fez o livro, né, Culture of Fear, que você usava a cultura do medo para dominar povos. Os nazistas fizeram isso, diversos ditadores fizeram isso, comunistas também fizeram isso, é você usar o medo para pressionar as massas. Só que, cara, você tem muitos danos colaterais. Você tem um paciente que chega para você completamente desesperado e ele tem a faces de medo. Agora vem um ponto importante, Gustavo, que está extra aqueles artigos. O paciente, quando ele faz uma crise epilética frontal, ele faz cara de medo, mas ele não sente medo. O paciente que sente medo, mas não faz cara, ele está tendo uma crise em amígdala ou ínsula. Então, o medo ele se divide no cérebro de maneira eficiente, de maneira efetiva e de maneira de sentimento. Então, o paciente, quando ele chega com medo por completo, ele chega com faces de medo, comportamento de medo, taquicárdico, desesperado. Se você está na linha de frente, você é um médico que não consegue reconhecer isso, como você vai dar o principal remédio para o paciente agora, que cientificamente é comprovado, né, que agora a gente tem hidroxicloroquina sendo discutível, que é a relação médico-paciente. É você aceitar aquele medo do paciente e trazer conforto para ele. Porque você já está com medo. E se você não consegue reconhecer que o cara está com medo, você vai colocar mais medo em cima do medo dele e você vai ter uma recuperação muito pior desse paciente. O pico de adrenalina é muito pior, a resposta imune vai ser muito mais complicada. Eu não posso dizer com padrões a resposta imune, porque varia muito em relação a picos de adrenalina ou não, mas vai ter uma resposta imune mais complicada. Então o médico que vai estar na linha de frente, ele tem que aprender a modular o medo. Até porque a gente tem medo. Eu sou um cara que tem muito medo, eu sou um cara extremamente ansioso. Eu tenho que lidar com isso. Já passei por 4 tentativas de assalto, dois arrastões. Então você começa a ter medo. Eu tenho medo para dirigir, eu tenho estresse pós-traumático para isso. Mas você tem que aprender a reconhecer. Eu estou com medo. Se eu estou com medo, eu posso usar esse medo para alguma coisa,
E se o meu paciente está com medo, como eu posso usar o meu comportamento para fazer com que ele não tenha medo e ele tenha uma resposta melhor, ele me aceite, ele me escute mais. E aí você pode, reconhecendo o seu medo, fazer com que o paciente reconheça o dele e trate melhor. O Gustavo, com certeza, já viu isso estudando comunicação na parte de rapport, de leitura da outra pessoa. Eu falava disso pra caramba em vendas, cara. Você tem algo para falar sobre isso? Não, com certeza. Eu acho que é até legal que você coloca, é até no próprio no American Journal of Psychiatry, que você coloca os dois sistemas, né, os sistemas do medo, né, que é a sensação consciente, que é a área cortical, né, que você falou, do pré-frontal, e coloca a reação fisiológica ao medo, que aí você joga para a amígdala, né, que são as regiões subcorticais. Isso, de fato, quando a gente fazer a leitura do medo no paciente, também não é uma coisa muito fácil, porque normalmente quando o paciente está com medo, ele gera uma sensação na gente de insegurança também. E ter esse conhecimento e ter essa sensação, e aí eu faço uma ponte que é de um trabalho muito legal de meditação. A meditação te ajuda a ter esse autoconhecimento dessas sensações que a gente vive. Também não é uma coisa muito fácil, mas a prática ajuda demais, demais, demais. A gente passa a entender melhor o contexto, né? E aí eu jogo para uma outra situação. Quando a gente fala sobre proatividade, Rabi, o que para você é uma pessoa proativa? Então vamos lá, a pessoa proativa é aquela que ela consegue reconhecer padrões deficitários, eu posso dizer, problemas no meio, e ela se dispõe a resolver aqueles problemas independente de um start que vem de fora. Então, Isso, se eu não tenho perfeito. alguém... É exatamente essa visão que a gente tem, né? É como se a pessoa tivesse consciência, uma autoconsciência de tomar iniciativa, de providenciar resoluções sem que houvesse uma demanda, né? Ela parte de mim porque eu reconheço, vejo um defeito e tento tomar uma atitude para mudar isso. Mas existe uma outra definição de proatividade. Quando você é proativo, você, na verdade, vê uma situação que não correu bem, mesmo que você esteja tendo uma visão macro, de fora daquela situação, ou que não participe diretamente daquela situação. Por exemplo, você trabalha com um time de médicos, de colegas médicos, de enfermeiros, de técnicos, e algo não sai muito bem na situação que você esperava. E ser proativo não é simplesmente, não participei disso, vou ficar quieto. Ser proativo é saber se, de alguma forma, com alguma medida indireta, será que alguma coisa que eu fiz, não nessa situação, mas pode, de alguma forma, ter impactado nisso? Isso também é ser proativo, é ter uma consciência de que se você tivesse feito alguma situação, tomado alguma atitude de forma diferente, se isso traria um resultado diferente. Um exemplo muito bom disso é quando você tem a noção, a ciência de time. A gente sabe que na medicina, e principalmente no cenário de emergência, vou jogar para o cenário de emergência, a gente trata do paciente como um time, não é só o médico que, apesar da iniciativa de tratamento da conduta ser traçada pelo médico, que é um líder de equipe na emergência, ela é multidisciplinar. E um exemplo muito bom disso, de como tornar suas atitudes de forma a conseguir resolver e melhorar a situação, é quando você, periodicamente, usando o efeito teste e usando a revisão, você treina o seu time para fazer uma RCP de qualidade. A gente aprende isso no ACLS, que a gente precisa de uma pessoa que cronometra e que dá as ordens. Gente, amildarona, adrenalina, a gente precisa de uma pessoa que fica responsável pela medicação, a gente precisa de uma pessoa que fica responsável revezando em revezamento com o outro para as massagens, e a gente tem uma pessoa que fica revezando em relação à ventilação. Isso, se cada um tiver a proatividade, não de tomar iniciativa, mas de saber que a sua função, quando bem feita, interfere no resultado e no desfecho daquele paciente, isso é muito bom. E é muito difícil de ter essa proatividade, porque o médico, ele fala assim, mas eu falei qual era a medicação que era para fazer. Eu estava vendo qual que era a oximetria, qual era a frequência, qual era o ritmo cardíaco do meu paciente. E por que não deu certo? Será que se eu... E assim, não é algo direto, mas será que se eu treinar o meu time para cada um fazer a sua função de uma forma diferente, eficaz, se eu me comunicar muito bem, uma comunicação clara, pré-estabelecida, ter o feedback da comunicação, fez adrenalina? Fiz, beleza.
ter esse feedback junto com a pessoa que está lá, o líder, né, anotando as medidas, o passo a passo, é fundamental. Acho que até ficou um resumão de RCP, né, de como tomar a conduta nesse momento, mas isso é muito bom, cara. Essas são medidas que a gente faz e torna o time inteiro uma peça fundamental e de uma produtividade e excelência de trabalho muito boa. Um professor nosso, você conhece, o Júlio Tolentino, ele falava para mim que eu ficava preocupado em se eu ia conseguir fazer um trabalho de excelência, né, enquanto médico ou mesmo enquanto interno. Eu falava, Gustavo, você tem que se preocupar que um trabalho de excelência, ele é feito quando você faz o melhor que você pode com as ferramentas que você tem e na situação que você vive. E eu acho que isso é fundamental. Isso mostra para a gente que a nossa falta de conhecimento, ela é de praxe, ela vai acontecer com todo mundo, e a gente precisa ter uma visão macro, né? A gente não pode ficar imerso ao problema, a gente tem que conseguir sair do medo, sair do problema, sair da insegurança e tentar ver, cara, calma, respira, isso também é uma técnica importante, né? Estar de fora e respirar, ter consciência de que você está do lado de fora e enxergar isso de uma maneira global, falar o que está acontecendo, o que eu posso fazer e como eu posso fazer. Isso é uma parte fundamental da inteligência emocional e de um soft skill potente para tornar a gente melhor, tanto na prática quanto na preparação da prova de residência. Sem dúvida. Cara, é o que eu falo para todo mundo. Eu sempre falo dois filósofos que eu gosto muito, que são espanhóis, no início do século XX, que, cara, o Ortega y Gasset, para mim, é o principal. Eu sou eu e as minhas circunstâncias, ele falava isso. Então, é exatamente o que você falou, né? As circunstâncias é você... Assim, ser um bom profissional, cara, ser o melhor profissional possível, é você dar o seu melhor na condição que você está, preservando as outras pessoas, tratando todo mundo com respeito, responsabilidade no que você está fazendo. Essa questão da comunicação em alça fechada, em equipes de RCP, cara, é muito complicada. Você vai ter o cara que vai responder mal, você vai ter o cara que não vai fazer o que está sendo pedido, e vai ter atrito. Viver é um esporte de contato. Você vai ter atrito. É assim a vida. Conviver é esporte de contato, cara. Quando você trabalha numa empresa, você vai ter atrito. É normal isso. E o outro que eu gosto muito é o Bernardo, Bernardo Machado, se não me engano. É Machado. Caminhante, o caminho se faz ao caminhar. Então, cara, eu acho que é Carlos Machado, não tenho certeza, Carlos Machado. Mas é exatamente isso. Conforme você for passando, você for indo, você for estudando, as coisas vão acontecendo e vai chegando mais coisa. O importante é você sempre buscar ser o melhor possível para as pessoas e para você. É exatamente isso. Eu acho que essa é uma tarefa difícil, né? Eu acho que até a gente vale, talvez, propor um desafio, né, para as pessoas que estão vendo a live aqui, e contar para a gente depois, né, seja lá pelo direct aí que a gente tem, né, no JJ, enfim, se quiser falar com a gente diretamente também, no seu perfil. O Haber é uma pessoa extremamente competente, ele ter muito para falar, muito profissional, um mestre da neurociência, pelo menos para mim, é uma pessoa que eu me inspiro muito também, que sabe bastante, pode ajudar de forma muito clara. Quem quiser, acho que, né, Haber, você até pode falar um pouco, se você tiver um trabalho específico nessa área, se você quiser ajudar também quanto a isso. Ou eu, pessoalmente, também, se quiserem vir perguntar, não tem problema nenhum, a gente está sempre aberto. Eu acho que é um cenário onde a gente consegue ajudar muito, né, as pessoas de forma clara, objetiva, tentar mostrar um pouco acho que da pouca experiência que a gente tem, mas a gente tem um know-how muito legal já convivendo, né, nesse aspecto de comunicação, de neurociência. Eu acho que a gente pode ajudar bastante. O que você acha que seria um desafio legal para a gente deixar para o pessoal em relação a essa visão do medo, um pouco mais macro? Eu acho que seria muito interessante o seguinte: sentar com as pessoas que você está tendo contato, escolhe uma pessoa, vou fazer uma coisa fácil, aquele negócio, né? A meta que seja plausível, que deva fazer, fácil. Você vai sentar com uma pessoa e você vai ouvir o que ela tem a dizer. Ouvir de verdade, escutativa, olhando nos olhos, balançando a cabeça no sim, não, escutativa. E, cara, tenta perceber qual o sentimento que aquela pessoa está tendo. Tenta perceber isso. Quando você passar por situações, sempre busque isso. Agora, essa semana é coisa de você fazer isso por 10 minutos. Tenta ouvir uma pessoa sem interromper por um longo período. Cara, é difícil.
você vai ver o quanto a gente não é treinado para ter inteligência emocional. A gente é treinado para não para conviver, mas para competir, mesmo que seja na comunicação. Então, para, senta, escuta uma pessoa, escolhe uma pessoa aí que seja legal, que goste de falar, e pergunta, e deixa ela falar. E faz aquelas perguntas que eu chamo de pergunta escafandro. Vai indo mais profundo, vai indo mais profundo, indo mais profundo se for necessário. Eu tenho certeza que você vai ter um grande ganho nisso. Eu acho que é um desafio maneiro, eu acho que é um desafio plausível, dá para fazer. Né? O que você acha, Gustavo? Acho que seria uma. Não, acho total, acho que é uma ideia super válida. Inclusive, vou pedir para essas pessoas que fizerem isso, que venham de forma ativa falar com a gente, ou se quiser conversar com a gente também, para fazer esse teste, eu acho que seria muito, muito legal. Essas soft skills, a gente até tem uma pergunta de uma menina que colocou aqui, Isa. Ela perguntou se a gente tinha essa mentalidade de estudo desde o início do curso de medicina. Não, não. E felizmente, e assim, isso na verdade, eu gosto muito de tentar passar isso para dizer que não é fácil, é uma mentalidade que eu acho que eu, Haber, ou o próprio pessoal da JJ Mentoria, o Eduardo, o Barreto, o Jorge, todo mundo, a gente teve esse insight já, eu acho que tarde, né? Mas a gente já teve essa ideia de ter vários exemplos que foram muito bons para a gente conseguir ver que, acho que talvez até de forma inconsciente, conseguir captar em profissionais nos quais a gente se espelhava, que eles tinham um pouco mais dessas soft skills. Existem professores meus que eu admiro demais, demais, que eles ouviam mais do que falavam, que eles não tinham medo de procurar, de ir atrás daquilo que eles não sabiam, e que eles estavam sempre tentando repetir para enxergar os padrões. E que certamente eles tinham muito medo de viver essas situações. Mesmo porque eles estavam ali repassando aquilo que eles sabiam para nós, os internos, para todo o pessoal que estava ali vendo o que eles estavam fazendo. E a gente se inspira porque a gente vê, eu acho que é um fator muito importante, a gente vê humildade, a humildade em saber que não sabe tudo, em colocar em estar fora daquela posição, daquela redoma de adversidade, daquele cenário de medo, para falar, galera, a gente precisa tomar essa decisão, mas a gente precisa ter calma, a gente precisa sair dessa bolha e enxergar o problema como problema. A gente não deve estar imerso no problema. Eu acho que o desafio do Haber é muito legal e faço mesmo questão que venham contar para a gente qual foi o resultado desse desafio. Haber, deixo você para finalizar aqui a nossa conversa com o pessoal. Rapaz, ó, foi uma honra ter aceitado esse convite, ter recebido esse convite principalmente. Foi muito legal, obrigado demais. O mais maneiro de tudo é que eu até brinco com os meninos, tem um padrão da JJ que é o seguinte: eu nasci depois de morto. Depois que eu terminei a faculdade, que eu fui prestar atenção nessas coisas, terminei um namoro de 10 anos e meio e fui pensar nessas coisas. O cara que inspirou, que me inspirou, te inspirou e acabou inspirando muita gente, porque inspirou o Júlio, né? Que foi, cara, um dos melhores professores que a gente teve, assim, da sétima. O Júlio foi absurdo. O Júlio me ensinou muito mais soft skills do que o meu curso de coaching, por exemplo, quando eu fiz. O Júlio me ensinou muito, ele me ensinou lá e na PM, que eu fui estagiário dele na polícia também. Todo mundo veio de um cara que é totalmente desconhecido na medicina, que é o Wagner. O Wagner, ele era um nefrologista gordão que sentava lá e discutia os artigos e dava esporro na gente. Eu tomei muito esporro do Wagner. E o Wagner falava o seguinte: o Wagner é o pai do Jorge, né, que a gente brinca, o pai do Jorge. O Wagner, ele não é o pai de verdade, tá, gente? Foi o pai que acolheu o Jorge, tratou o Jorge com muito, muito carinho. O Wagner, ele falava o seguinte: o importante é o método. O método é importante. E o método, com humildade e com trabalho duro, dá resultados impossivelmente grandes. É o trabalho do dia a dia, é o trabalho do pouquinho em pouquinho, formiguinha, construir tijolo a tijolo. Né? A gente vê também que a JJ está tomando a proporção. Eu lembro, cara, quando a gente era interno junto, eu, Jorge e Eduardo, eu era estagiário da polícia junto com o Eduardo. O Jorge e o Eduardo gravavam aulas bizarras assim durante a semana. Eu falava com eles, cara, vocês são doidos, cara. E era aquele trabalho de formiguinha, é aquele crescimento devagarzinho mesmo. E todo mundo foi inspirado pela mesma galera da sétima enfermaria. Exatamente, é o que a gente é o que a gente chama, é o que fala hoje das metas mínimas, né? É importante você fazer um pouquinho de cada vez. Às vezes a gente fala assim, cara, eu faço estudo 12, 14 horas por dia. Cara, faz um pouquinho, o arroz com feijão bem feito é o que vai dar resultado.
a gente vai refinando isso até a gente se tornar aquilo que a gente quer, né? A gente tem que saber, e a gente tem que ter essa percepção, né? Comparar essas duas coisas. O medo vai muito da nossa percepção sobre nós mesmos, que é o que eu penso de mim mesmo e o que as pessoas pensam. Isso é muito diferente da percepção que a gente tem com a reputação que a gente tem. São dois fatores muito, muito importantes, e eu acho que a gente consegue avaliar isso bem, assim, de uma forma macro, quando a gente enxerga do lado de fora, né? Cara, o Daniel Goleman fala isso. Você falou E uma essa, frase, assim, a frase dele, cara, bizarro, foi muito, muito legal, cara. Eu não sei se você estudou muito isso para lembrar, assim, mas, cara, foi a frase que ele fala isso. Quando você descobre, né? Tá até no material, se eu não me engano, no material que a gente discutiu em conjunto, acho que sim, acho que sim. né? Quando você discute com as pessoas e você descobre o que elas pensam de você, você pode melhorar. Exatamente. E Eu as- acho que talvez seja até uma parte desse desafio, né? É saber mesmo o que você pensa de você mesmo e o que as pessoas pensam de você. Todo mundo tem, porque às vezes isso é uma outra coisa que a gente viu no que a gente leu, que às vezes a gente tem a audácia, né, de achar que a gente é um bom ouvinte. E nem sempre isso acontece. E isso vai direto para o desafio que você colocou. Então, de novo, eu reforço a ideia, galera. Senta com alguém e ouve. Ouve, presta atenção à escutativa, que é inclusive uma das ferramentas mais poderosas da estratégia de saúde da família. Escuta, presta atenção e depois tenta rever como é que você tomou essa atitude, quais são as sensações que a pessoa te passou e quais são as sensações que você mesmo sentiu. Eu tenho certeza que isso vai ser muito legal. O nosso tempo está acabando aqui, então eu acho que a gente pode finalizar antes que corte a gente de uma vez. Mas, Haber, com certeza você está aí de portas abertas para o pessoal também poder perguntar e poder tirar dúvida e poder, enfim, consultar, né, você em relação a essas dúvidas. Eu também, galera, tanto pelo canal da JJ, canal, enfim, os canais pessoais que vocês possivelmente podem ter, acho que até depois a gente escreve aqui. Haber, você digita aí o seu Instagram, ou contato, ou e-mail, seja lá o que for. Vou colocar aqui também, caso queiram entrar em contato. Você coloca o seu aí, Haber? Digita aí. Coloco, deixa eu botar aqui. Deixa eu só tirar daqui. E também entra em contato pela JJ Mentoria, a gente faz isso com o maior prazer e depois conta pra gente como é que foi esse desafio, né, de perguntar e ouvir, mas escutar realmente, igual o Arthur coloca aí, de escutar o paciente. Ele está falando diagnóstico, é bem assim, as pessoas falam aquilo que elas estão sentindo. Galera, um abraço, até a próxima live e eu espero que vocês tenham gostado, foi muito legal participar dessa mais uma vez. Haber, muito obrigado por estar aí com a gente. Um abração, Valeu, cara, galera. eu que agradeço. Valeu, Haber. Tchau, tchau. Valeu, Gustavão, até mais, cara. Tchau.